convidar você a abrir a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Verso 1, a partir do verso 1. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comestes? Verso 12. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e então eu comi. Volta comigo um pouquinho na Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis mesmo. Gênesis capítulo 1, só mesmo as primeiras palavras que estão aqui. No capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 3 diz assim: disse Deus. Verso 4: e viu Deus que a luz era boa. Verso 6, vocês estão acompanhando comigo? Verso 6: disse Deus. Verso 9: disse também Deus. Verso 11: disse Deus. Verso 14: disse também Deus. Aqui Deus está formando todas as coisas, amém, queridos? Verso 20: também disse Deus, disse também Deus. No verso 24: disse também Deus, produza. É interessante que aqui, queridos, nós vamos vendo Deus falando em todas as coisas assim, olha, e disse Deus, e disse Deus. Agora, observa, queridos, o verso 26. Também disse Deus, 2 pontos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus, ele começa dizendo assim: haja. Disse Deus: faça. A hora que chega o homem, há algo interessante aqui que Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e domine sobre todas as coisas. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, preparou para ele um jardim e disse: olha, tudo que tem aqui você pode aproveitar. Coloque os animais, coloque nome nos animais.
E todo dia, toda tarde eu vou descer aqui, vou vir aqui, vou tomar um café com você. 5 horas da tarde, estou inventando um horário aqui, tá bom, queridos? Nós vamos tomar um chá da tarde. E nós vamos conversar e você vai falar para mim os nomes que você colocou nos animais. Os nomes que você colocou, como que está o cuidado desse jardim. E assim era a vida dele. Deus viu que o homem estava só, fez para ele uma mulher, uma ajudadora. E os dois viviam ali. Deus falou assim: olha, está aqui a sua esposa, a sua mulher, que vocês possam encher esse lugar. E viviam tudo em harmonia. Mas aí, queridos, nós vamos para o verso 3 de Gênesis, capítulo 1, no capítulo 3, no verso 12, que diz assim: então disse o homem, a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí aqui nós começamos a ver uma estratégia de Satanás, desde a criação até a queda. E aqui nós vemos a queda do homem. E nós vemos aqui a estratégia que o inimigo usou, a estratégia que Satanás usou. E a primeira estratégia de Satanás foi a tentação. Primeira coisa, queridos, a tentação é a oportunidade que temos de fazer a coisa boa do jeito errado. Entende o que é isso? Um exemplo, é bom tirar uma nota boa numa prova. Não é gostoso? Não é bom? Mas se nós colarmos, se nós formos lá e colarmos, é errado. É bom poder pagarmos as contas, mas se eu roubar, eu estou pecando. E aí qual foi as estratégias que Satanás usou? Primeira estratégia, ele usou um disfarce. Qual disfarce? Ele pegou uma serpente, que era uma criação de Deus, na qual a palavra de Deus, que quando Deus criou tudo, ele falou assim: olha, é boa. Então o que Satanás fez? Ele pega uma serpente, uma criação do próprio Deus. Olha a estratégia, um disfarce. E aí Satanás chega e questiona a palavra de Deus. E ao questionar o que Deus havia dito, queridos, ele levantou uma dúvida na mente de Eva, sobre o que era a verdade da palavra. Olha como é que Satanás fala. Olha como é que Satanás usa negando a palavra de Deus. Ele chega para Eva e diz assim: é certo que não morrereis. E é uma contradição na palavra direta do que Deus tinha falado. Porque Deus disse assim: certamente morrereis. Olha como é que Satanás chega para Eva e usa a palavra para pegar ela. De que maneira? Ele usa assim: é certo que não morrereis, sendo que a palavra correta é certamente morrereis. Gênesis capítulo 2, verso 17. Olha o que disse. O que Deus disse para eles? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, o que está escrito? Certamente morrerás. Satanás vem e dá uma mudança na palavra. Ele disfarça de algo que parece bom, e aí vem com umas palavras sutis. E aí, queridos, hoje nós temos vivido isso porque nos falta conhecimento da palavra. Então qualquer coisa que é lançada, qualquer vento de doutrina que é lançado, nós achamos aquilo, temos aquilo como certeza. Sabe por quê, queridos? A necessidade de crer em algo, faz parte do ser humano. Nós precisamos crer em algo. Mas se nós não crermos na verdade, sabem quem então nós vamos acabar acreditando? Nas mentiras que estão sendo lançadas. Porque é uma necessidade nossa de crer em algo. Só que se nós não conhecermos a verdade, nós vamos crer nas mentiras que são lançadas. Aí, capítulo 3, verso 12 diz: então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E aí Deus pergunta para a mulher: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E aqui nós temos a síndrome de Adão, que vem seguindo. Quando Deus chega para Adão, ele fala assim:
olha Deus, eu estava de boa aqui nesse lugar, sem problema nenhum, o Senhor me traz uma mulher, então significa que o culpado é o Senhor e ela. Ele não assumiu a sua responsabilidade, ele jogou a culpa para Deus e para a mulher. E Deus chega na mulher e fala: e por que você fez isso? Não fui eu não, essa serpente que o Senhor criou, foi ela. Novamente ela joga para quem a culpa? Para Deus. E aí, queridos, nós temos essa síndrome de Adão seguindo geração após geração. Geração após geração, o que nós fazemos? Nós transferimos a nossa culpa, ou para Deus, ou para alguém. É fato. Desde criança. Aconteceu alguma coisa, foi você que fez? Não. Você que comeu chocolate? Não, uma boca suja, toda de chocolate? Não, foi ele. Não é assim que acontece, queridos? Nós transferimos a culpa. Olha só um exemplo bem divertido até. Um pai diz para um filho assim, né? Sabe aquele carrinho que eu te dei ontem? Sim, o que tem ele? Pois é, ele quebrou. O menino diz assim: pois é, pai, ele quebrou. Como assim ele quebrou sozinho? Então ele cometeu suicídio? Olha a resposta da criança: foi, pai, bem diante dos meus olhos, foi horrível. O carro não quebrou sozinho, ele tinha quebrado o carrinho, mas o carrinho cometeu um suicídio. E aí, queridos, nós temos que entender o seguinte: Adão e Eva, o que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter corrido até Deus, confessado o seu pecado e pedir perdão. Isso aí teria que ser a atitude dos dois, porque Deus é um Deus tão misericordioso, Deus é um Deus de graça, de misericórdia. A misericórdia dele é as causas de nós não sermos consumidos. Em vez dos dois correrem até Deus, confessando os seus pecados e pedindo perdão, queridos, eles fizeram diferente. Em vez disso, o que eles fizeram? Eles se esconderam, e aí precisou Deus ir encontrar com eles. E aí Deus faz perguntas, mas Deus não faz essas perguntas porque Ele precisa de informação. Ele é Deus e sabe todas as coisas. Aí Ele pergunta, chama: onde você está? Onde vocês estão? E sabe, queridos, que quando Deus faz algumas perguntas é para o nosso próprio bem, para nos dar a oportunidade de encarar os nossos fatos, de ser honesto e confessar os nossos pecados. E aí Deus chama Adão para dar uma oportunidade para ele responder e sair de onde ele estava escondido. O simples fato de Deus chamar ele foi um ato de bondade. O simples fato disso. E aí, quando eles saem do esconderijo, Adão confessa não do seu pecado, mas ele diz assim, que estava envergonhado por causa do quê? Da nudez que ele tinha, e sentia medo por causa da culpa. E aí, quando Deus pergunta: você comeu? Em nenhum momento ele respondeu: sim, eu comi. Mas a resposta foi: a mulher que tu me destes. Em nenhum momento ele puxa para ele a responsabilidade. E aí ele vai perguntar para a mulher diz: a serpente que o Senhor criou. Os dois transferem culpas, os dois jogam a culpa para Deus. Adão ainda joga a culpa para a mulher, e Eva joga a culpa para Deus e para a serpente. Olha aí, ó, tá vendo? O Senhor criou isso aqui, o Senhor que fez isso. E quando uma pessoa começa a inventar desculpa, queridos, isso mostra que ela não tem ideia da enormidade dos seus pecados para se arrepender. Sabia disso? E eu quero dizer algo aqui, pode surgir, eu vou falar algo aqui que pode até entrar no teu coração um pouco dolorido. Mas a maior expressão de covardia é transferir as nossas culpas para os outros. É a maior expressão de covardia de um homem. É quando ele não assume os seus erros e transfere os seus erros para outra pessoa. Quando ele chega e diz assim, ó, foi minha falta, foi o meu erro, eu errei. Mas aí o homem faz o quê?
não foi fulano. Mas também por causa do fulano. Mas também, e joga a culpa para outro, e não assume a sua responsabilidade. Vou dar um exemplo aqui de um homem segundo o coração de Deus. Quem é esse? Davi, o rei Davi. Salmos 51, verso 3, por favor. Salmos 51, 3 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Davi tinha cometido um erro. Ele chega para Deus e fala assim: Deus, fui eu que errei, a culpa é minha falta. Esse homem que é chamado um homem segundo o coração de Deus, por quê, Cristo? Porque ele reconhecia os seus erros, ele se arrependia e passava para ele e falava assim: olha, é o meu erro, não foi daquela mulher, não foi daquele homem, fui eu que errei. E agora, queridos, essa síndrome, ela vem andando, vem buscando, vem geração após geração, sendo que nós que devemos falar a verdade, devemos pulsar para nós e falar assim: ó, eu errei. E você quer ver, queridos, como que nós usamos e transferimos culpa? Quantas culpas que os nossos filhos têm. Queridos, eu nunca vi crianças que dão trabalho. Dentro de casa, o que mais traz problema é filho. E eu vou dizer o porquê, antes que vocês me julguem. E aí, não te vi na igreja? Pastor, meu filho, a criança não dormiu a noite inteira. Opa, filho. Pastor, meu filho cansado, teve escola, né? Tem escola. Transferindo a culpa para os filhos. Transferindo a culpa para os filhos, dizendo: mas meu filho, eu nunca escutei tanto, nesses anos tanto, o problema é que filhos dão. Uma vez, queridos, há uns anos atrás, alguém usou uma desculpa de filho para mim, dizendo assim: não, porque meu filho está muito ruim. Gente, falei assim: o menino está morrendo. Cheguei na casa, fui lá, né, de surpresa lá, falei: vou lá, tem que ir lá, pastor, visitar, né, porque senão o menino está morrendo. A hora que eu cheguei lá, rapaz, esse menino pulava. Aí eu cheguei: mas não estava doente? Acabou de sarar, pastor, parece que foi um milagre. Acordou, agora estava, olha. Falei: gente, que coisa boa. Queridos, eu e a pastora, no nosso comecinho, nós éramos muito envolvidos com a igreja, lá no Brasil. E aí, a pastora ficou grávida, nasceu Maíla. E a Maíla, bebezinho, se tornou a nossa desculpa para nós não fazermos a obra. Tudo era nossa filha, tudo. E um dia nós chegamos na igreja, sentamos no banquinho lá atrás, tá, bonitinho. E aí chegou uma intercessora, uma mulher de Deus, sentou atrás de nós, a irmã do coque mesmo, daquelas bem xeredeba. E aí começou a orar, né? Nós, eita, que agora vem aquela palavra: você é meu servo, estou muito feliz com você. A palavra dessa mulher foi o seguinte: se o que eu dei para vocês está sendo a causa para impedir que vocês façam a minha obra, eu vou tirar. Deus poderia ter feito aquilo, mas Deus não faz aquilo. Eu e ela não quisemos pagar para ver, não. Nós voltamos a ser quem nós éramos. Por quê, queridos? Desculpa. Jogamos a culpa para os nossos filhos. Sabe por quê, queridos? Porque eu entendo algo, que quando eu quero, eu faço, independente do que for. Porque eu posso ficar até meia-noite acordado. Se no outro dia eu tenho que pegar um avião para sair 5 horas para ir para umas férias, eu vou. Acordo meus filhos, pego eles e levo. Então, se eu quero estar na presença de Deus,
não importa, eu faço. Mas o mais bonito é chegar e falar assim: olha, eu não vim porque eu dormi, porque eu babei. Assuma a responsabilidade, mas não jogue para filho, não jogue para os outros. É sua falta. Trabalho. Queridos, quantas desculpas. Meu trabalho. Assuma. Pastor, eu não fui mesmo, não vou mesmo. Eu estou jogando isso para dentro de um contexto da igreja. Mas isso é em toda a nossa vida. Amém, queridos? E aí, vem muitos de nós culpando a Deus pelos nossos erros. Nós jogamos a culpa para Deus. Eu não pedi para nascer. Eu não sei porque Deus me fez assim. Será que Deus existe mesmo? Por tudo que está acontecendo? Será? Mas quem criou Deus? Será que Deus existe? Quem criou Deus? Você já fez essa pergunta? E se Deus tivesse um criador? Quem criou o criador de Deus? E aí não vai parar. É sempre um questionamento. E aí, queridos, as coisas acontecem, queridos. Aí chega assim: aonde Deus estava na hora que tudo isso aconteceu? Aonde Deus estava na hora da morte de um parente? Aonde Deus estava na hora de um acidente? Se Deus existe, isso não aconteceria. Quantos de nós que jogamos a culpa para Deus em coisas que acontecem na nossa vida, o que nós fazemos? Nós jogamos a culpa para Deus. Transferimos a culpa para Deus, sendo que na realidade eu tenho que entender que é minha falta, é o meu erro, é consequência do meu erro. Provérbios capítulo 19, verso 3, por favor. Provérbios 19, 3 diz assim: a insensatez do homem, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, e o seu coração se ira contra Deus. É a insensatez dele que faz as coisas erradas, e as coisas começam a dar errada. E aí o que ele faz? Ele se ira contra Deus, jogando a culpa para Deus. Amados, quem é o homem para querer falar com Deus? Quem é o homem para achar que é alguma coisa? Se as coisas estão acontecendo da maneira que ele quer, é da maneira que ele quer. O que eu tenho que fazer é agradecer a Deus. O povo, queridos, quando sai do Egito, começa a se levantar contra Deus e contra Moisés. Números capítulo 21, verso 5, por favor. Números 21, 5. Olha o que diz: e o povo falou. Tem como colocar ali para mim, por favor? Números 21, 5. Diz assim: e o povo falou contra quem? Deus e Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma em fastio deste pão vil? O povo, Deus tira o povo da escravidão para levar para um lugar maravilhoso, mostra maravilhas, mostra sinais. E aí o povo se levanta contra Deus e contra o líder. Que Deus é esse? Que Deus é esse que nos tira daquele lugar para passar por esse deserto? Que Deus é esse que nos tira para dar só esse manazinho que está caindo aqui? Os milagres acontecendo, as maravilhas acontecendo, Deus se revelando a cada dia, a cada manhã para esses homens. E eles se rebelam contra Deus. Olha só, queridos, a transferência de culpa para Deus. Tiago capítulo 4, verso 10. Diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
independente da situação que eu estou vivendo, independente das coisas que estão acontecendo na minha vida, queridos, eu tenho que me humilhar perante Deus, sabendo que Ele é Deus, sabendo que todas as coisas acontecem porque Ele quer, sabendo que na minha vida acontecem as coisas por determinação de Deus, e eu tenho que me humilhar perante Ele, sabendo que Ele é o Senhor. Eu não tenho que chegar diante de Deus com soberba, afrontando Deus, transferindo a minha culpa do meu erro para Deus, mas sim ter uma vida de humildade perante Ele, porque aí Ele vos exaltará. Quem sou eu para chegar com Deus, diante de Deus com soberba? Quem somos nós para fazer isso? E o conselho que eu dou, queridos, para todos nós, que venhamos ser responsáveis e venhamos assumir as nossas culpas. E venhamos tirar de nós a covardia de transferir a culpa para os outros. Fui eu que errei. Porque todas as vezes que eu transfiro essa culpa, queridos, imagina que você chega, amados, uma vez nós estávamos fazendo uma libertação lá no Brasil com um homem, essa pessoa era um assassino, né? E um matador de aluguel. E ele estava indo para a igreja, nós fazendo todo aquele processo com ele de conversão, de ensinar o evangelho. E um dia nós perguntamos para ele assim, falamos assim: o senhor você não fica constrangido? Como é que você pode ir matar um pai de família? Como que você faz isso? Ele fala assim: olha, toda vez que eles me iam contratar, eu chegava e falava assim para eles: fala para mim, por que você quer matar essa pessoa? Eu quero matar essa pessoa porque ele é um safado, um sem vergonha, fez isso. Tudo aquilo que aquela pessoa falava, ele pegava aquele ódio daquela pessoa, colocava no coração dele, era uma transferência do ódio dessa pessoa para ele, e ele ia matar aquela pessoa com aquele ódio que aquela pessoa tinha. Entenderam? Então, quando nós lançamos a culpa para outra pessoa, transferimos a culpa para outra pessoa, nós estamos matando aquela pessoa. Nós estamos inventando uma mentira contra aquela pessoa, sendo que na realidade eu tinha que assumir minha responsabilidade. Transferência de culpa. E às vezes, queridos, tem muitas pessoas que não creem em Deus pelo nosso testemunho, por aquilo que nós falamos, por culparmos a Deus por situações, sendo que na realidade nós temos que mostrar um Deus maravilhoso, um Deus de justiça, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de paz, um Deus que nos abençoa. Mas aí quando nós chegamos e vamos testemunhar e falar e transferir a culpa para Deus pelos nossos erros, nós impedimos que pessoas venham para a presença de Deus, porque nós estamos transferindo a culpa. E aí aqui nós temos o primeiro Adão. Adão erra, Adão peca, não confessa o seu pecado, e por isso deu tudo isso que nós estamos vivendo. Se nós temos que trabalhar hoje, é por causa de Adão. Se nós estamos sofrendo hoje, é por causa de Adão. Amém, queridos? Se existe o suor, é por causa de Adão. Mas aí vem Cristo, o último Adão. Vamos comigo? Romanos capítulo 5, verso 12, por favor. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Uma pausazinha aqui. Às vezes nós chegamos e falamos assim: que culpa eu tenho? Por que Cristo morreu por mim? Eu não pequei, não fui eu que errei, mas aqui a palavra diz que por culpa dele veio a morte e o pecado sobre todos nós, e por isso
todos pecaram. 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre nós. E não foi assim o dom como a ofensa, mas um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como que por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça. Queridos, nós temos aqui, Deus considera Adão como cabeça da raça humana e da velha criação. E nós temos Jesus Cristo, a cabeça da igreja, a nova criação. E aí nós temos aqui Adão que errou, Adão que pecou. E aí lá, Deus dá uma profecia. Olha, por aquela qual você enganou, virá aquele que vai pisar a tua cabeça. E aí a profecia se cumpre. Vem Jesus, que é humilhado, que carregou a culpa de muitos, e até recebeu acusação quando foram perguntar para ele, falou assim, transferiram a culpa para ele. Vem, não tem pecado nele, não há erro nele, foi tentado, e na tentação, quando teve fome, quando teve sede, depois de 40 dias, foi tentado por Satanás. Ele não transferiu o erro, não jogou o erro para os outros. Quando estava na cruz para ser crucificado, ele não lançou a culpa para aquelas pessoas, mas ele disse algo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Entende o que é isso, queridos? E aí vem Jesus Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz assim, 2 Coríntios 5, 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que significa isso? Significa que a fé em Jesus Cristo nos tira de Adão e nos coloca em Cristo, e somos aceitos na sua justiça. O que nós precisamos entender, queridos, que veio o pecado por um homem, mas também por um homem veio a graça e a justificação, para que o nosso pecado venha a ser perdoado. Adão errou, veio Cristo, o segundo Adão. Preste bem atenção. O primeiro Adão transferiu a culpa. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, carregou as nossas culpas. E aí? Será que nós não podemos entender que todas as vezes que eu transfiro a culpa para alguém, eu estou envergonhando o nome de Cristo? Todas as vezes, queridos, que eu lanço sobre uma pessoa o meu erro, eu estou crucificando Cristo novamente. Eu estou envergonhando Cristo. Como cristão que eu sou, cristão significa pequenos Cristo, aquele que reflete a Cristo, aquele que reflete as atitudes de Cristo,
aqueles que seguem a Cristo. Um espelho. Eu sou o que? Cristão. Cristão é o que? Aquele que reflete a Cristo. Então, se eu reflito a imagem de Cristo. Outro detalhe. Quando Deus fez o homem, Ele disse assim, olha, façamos o homem a nossa imagem, a nossa o quê? Diga, imagem e semelhança. Imagem é o que reflete no espelho. Então, queridos, todas as vezes que o homem está aqui, ele está refletindo a imagem. Façamos o homem a nossa imagem. E o que? A nossa semelhança. Qual foi a semelhança de Cristo? O que Cristo deixou na cruz? Como Cristo que agiu? Todas as vezes que eu confesso, eu passo a culpa para outra pessoa, queridos, eu não estou tendo a mesma semelhança que Cristo. Eu estou envergonhando o Evangelho de Cristo. Eu estou envergonhando a Cristo. Aquele sacrifício na cruz do Calvário, queridos, eu estou envergonhando, porque estou transferindo para alguém. Cristo transferiu? Não, Ele carregou a culpa. Então, se eu sou a imagem e semelhança, e se eu sou cristão, tendo a imagem e semelhança de Cristo, as minhas atitudes têm que ser as mesmas atitudes de Cristo. Capítulo 5, verso 21. E eu quero ler na nova tradução da linguagem de hoje, porque fica mais fácil para entender. 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Talvez isso não brotou aos teus olhos. Então, se essa frase, se esse versículo não brotou aos teus olhos, eu queria que você grifasse isso aqui. E durante essa semana, você concentrasse o seu devocional. Devocional, a gente acorda, tem um momento com Deus, ou certas horas. Lembra? Devocional, igreja. Somos cristãos, somos crentes, devocional com Deus, oração, lembra? Então, no seu devocional, eu queria que você concentrasse o seu estudo somente nesse versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. E você pode procurar no seu celular, nova tradução na linguagem de hoje, que é esse daqui. E olha o que ele diz aqui, vou ler novamente. Porque isso tem que aflorar aos teus olhos, tem que brotar aos teus olhos, e com uma revelação da palavra de Deus. Olha o que ele diz: em Cristo não havia pecado. Maravilha. Mas Deus colocou sobre Cristo o que, queridos? A culpa dos nossos pecados. Preste atenção, eu estou falando aqui de transferência de culpa. Estão lembrados? Sim, nós transferimos a nossa culpa para quem? Para Deus. Nós transferimos a nossa culpa para quem? Nossas falhas? Para uma pessoa. E aí aqui Deus fala assim, olha, Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados. Olha a transferência dos meus erros, dos nossos erros. E diz, para que nós, em união com quem? Ele. Em união com quem? Cristo. Tirou os meus pecados, tirou os meus erros, tirou a condenação que existia sobre mim, colocou sobre Cristo, não havendo mais uma acusação sobre a minha vida, não havendo mais um peso da culpa sobre a minha vida, para que eu possa estar em união com Ele, porque então eu sou cristão, eu reflito a imagem de Cristo. Vivamos, agora continua, vivamos de acordo com a vontade de Deus, não segundo a minha vontade, mas a vontade de... Então significa, se eu vivo a vontade de Deus, queridos, com certeza Deus não quer que eu entre em pecado, Deus não quer que eu fique transferindo a culpa para as outras pessoas, Deus não quer que eu fique mentindo, mas que eu olhe sobre o Filho de Jesus, sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. Foi lançado toda a minha culpa, todo o meu erro, toda a condenação que tinha sobre a minha vida. E quando eu olhar para isso tem que me constranger para que eu possa viver uma vida de santidade, não viver uma vida de culpa, culpando os outros.
Entende o que a palavra diz? Puxar para mim a minha responsabilidade e entender que o segundo Adão carregou o meu pecado. O primeiro Adão errou. O primeiro Adão transferiu a culpa. O segundo carregou a minha culpa. Tomou sobre si os meus erros. E ali é uma atitude de cristão, de verdadeiro cristão. Errei. Falhou. Falhei. Foi minha falta. E quando você, queridos, chega para alguém, você é igual casal, marido e mulher. Você quer ver deixar uma mulher brava? É a mulher vir brigar com você e você falar: você está certo, eu errei. Não tem mais graça para ela. Qual graça que vai ter para uma mulher querer brigar com o marido se o marido já falou? Não tem graça, você tem que discute comigo. Mulher precisa de discussão. E aí quando você chega e fala assim: sim, fui eu que errei, me desculpa, é minha falha. E nos nossos erros, queridos, quando nós erramos e assumimos, chegar e falar assim: olha, fui eu que errei, é minha falta realmente. Igual Davi: eu pequei, Senhor, somente eu, e eu clamo agora pela tua misericórdia, porque é melhor cair na mão dos Deus vivo do que cair na mão dos homens. Então, queridos, o seu erro, confesse para Deus. A sua culpa, confesse para Deus. Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu errei. Porque é melhor, queridos, Deus te julgar do que o homem. Porque o homem é maldoso, o homem é cruel, mas Deus é misericordioso. O Ministério de Louvor já pode subir, por favor. Então, que venhamos a entender que as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas, é nosso. Fui eu que errei, fui eu que falhei. E que não venhamos mais a transferir a culpa para outras pessoas. Quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento. O Salmo 51:3 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Que você tenha esse momento, uma oportunidade de falar com Deus, de confessar diante de Deus. É você e Deus agora. Talvez essa semana você lançou a culpa de um erro seu para alguém. Lançou até para os seus filhos, para o seu trabalho, para o seu patrão, para o seu esposo, a sua esposa. Você transferiu a culpa de um erro seu, aquilo que era a sua responsabilidade. Esse momento venha ser o momento na qual você venha confessar com Deus e pedir perdão para Deus. Eu creio que o que o Senhor tem para nós é para que nós, como igreja, possamos viver numa plenitude daquilo que Deus tem para realizar no nosso meio nesses dias. E para isso o Senhor precisa olhar para uma igreja realmente cristã, que anda como Cristo, que vive como Cristo, que prega Cristo, que fala de Cristo. Não uma igreja soberba, não uma igreja orgulhosa, não uma igreja mentirosa, não uma igreja que transfere culpa, mas que assume as suas responsabilidades. Que você nesse momento possa falar com Deus e dizer para Deus: Deus, eu errei nisso, não foi outra pessoa. E eu confesso diante do Senhor os meus erros, as minhas falhas. Que você tenha a oportunidade de fazer isso nesse momento.